Olá, eu sou Daniel, e se você está aqui é porque se sente tão atraído pelo medo quanto eu. Era uma noite chuvosa e sombria quando o grupo de amigos se reuniu na antiga casa de campo que haviam alugado para um fim de semana. A casa, distante da cidade e situada em uma região isolada, parecia o lugar perfeito para escapar da rotina e relaxar. O barulho da chuva batendo nas janelas e o farfalhar das folhas ao vento tornavam o ambiente ainda mais intimidador. Ao redor da casa, uma densa floresta envolvia o local, como se quisesse engolir qualquer vestígio de civilização. O interior da casa, embora espaçoso e aconchegante, exalava o cheiro de madeira envelhecida e poeira. Os móveis eram antigos, mas bem conservados, e as paredes estavam adornadas com retratos que pareciam ter sido feitos há séculos. Era como se o tempo tivesse parado ali. O grupo era composto por 6 amigos. Clara, a entusiasta, sempre à procura de algo novo e inusitado. Marco, o cético, sempre questionando tudo ao seu redor. Lucas, o aventureiro, que nunca se importava com os riscos. Carla, a mais sensata do grupo, que gostava de manter os pés no chão. Renato, o engraçado, que sempre procurava um modo de aliviar qualquer tensão. E Mariana, a quieta e introspectiva, que preferia observar os outros em vez de se expor. A noite começou tranquila, com risadas e conversas, mas logo a conversa se esgotou. O que fazer para passar o tempo? Clara, com seu sorriso animado, sugeriu que jogassem algum jogo de tabuleiro. Ela se levantou, procurando algo interessante na velha prateleira de jogos que havia na sala de estar. Seus olhos brilharam quando ela encontrou uma caixa de madeira escura que parecia ter sido deixada ali por décadas. O título do jogo, gravado de maneira delicada na tampa, era O Jogo da Morte. A arte na capa mostrava uma figura encapuzada, segurando uma foice com uma roda da fortuna girando atrás dela, cheia de símbolos estranhos. Esse parece perfeito para a nossa noite, disse Clara, com um brilho de excitação nos olhos. Os outros amigos olharam desconfiados para a caixa, mas o entusiasmo de Clara era contagiante, e logo estavam todos sentados ao redor da mesa, prontos para jogar. As peças do jogo eram feitas de metal, e os dados pareciam ter sido esculpidos à mão. O tabuleiro, com círculos e símbolos arcanos, parecia ter uma aura de mistério que imediatamente deixou todos tensos. Eu nunca vi esse jogo antes, comentou Marco, franzindo a testa enquanto observava os detalhes do tabuleiro. Parece estranho. Ah, é só um jogo. Vamos lá, pessoal, respondeu Clara, já começando a arrumar as peças no tabuleiro. Não tem nada demais. À medida que o jogo começava, todos se sentiam confortáveis. As regras eram simples. Cada jogador rolava os dados e movia sua peça de acordo com o número sorteado. Quando alguém caía em uma casa com um símbolo especial, deveria realizar uma tarefa ou desafio relacionado àquele símbolo. As tarefas eram peculiares, mas divertidas, e o grupo se animava com as brincadeiras. Em um momento, Carla teve que contar uma história assustadora. Renato teve que fazer um truque de mágica, e até Marco, o mais cético, se divertiu ao ter que cantar uma música que ninguém conhecia. As risadas preenchiam o ambiente e a tensão do começo parecia ter desaparecido. No entanto, quando o jogo chegou à terceira rodada, algo incomum aconteceu. Lucas, sempre impulsivo, rolou os dados com força e sua peça caiu em uma casa com um símbolo de uma caveira. Todos olharam para o tabuleiro em silêncio. Clara pegou o livro de regras que acompanhava o jogo. Mas, para sua surpresa, não havia nenhuma menção ao símbolo da caveira. Ela folheou as páginas rapidamente, mas não encontrou nada. Eu não lembro desse símbolo, disse Clara, sua voz cheia de desconforto. Não se preocupem, disse Lucas, rindo nervosamente. Deve ser mais uma daquelas tarefas engraçadas. Deve ser só uma brincadeira. Mas quando Lucas pegou sua peça para realizar o movimento, algo estranho aconteceu. O fogo na lareira, que antes estava forte e acolhedor, se apagou instantaneamente. As luzes da sala começaram a oscilar
e uma sensação estranha tomou conta de todos na sala. A temperatura caiu drasticamente e um calafrio percorreu suas espinhas. Isso não está certo, disse Carla, olhando ao redor desconfortável. Antes que alguém pudesse reagir, uma sombra escura se formou em torno de Lucas. Ele tentou se mover, mas parecia estar preso no lugar, como se algo invisível o estivesse segurando. Seus olhos estavam arregalados de medo e ele olhou para seus amigos buscando ajuda, mas ninguém conseguia se mover. De repente, com um grito agonizante, Lucas desapareceu do centro da sala. O ambiente estava completamente silencioso, exceto pelo som distante da tempestade lá fora. O tabuleiro estava agora marcado com uma única palavra: perdido. Os amigos, em pânico, se levantaram e correram para onde Lucas havia estado, mas não havia sinal dele. A sala estava fria, muito mais fria do que deveria estar. O ar parecia espesso e denso, como se algo tivesse absorvido a presença de Lucas. E agora ele estava apenas ausente. Isso não é possível, disse Renato, sua voz tremendo. O que está acontecendo? Clara, sentindo o medo tomar conta dela, tentou pegar o tabuleiro, mas as peças começaram a se mover sozinhas. A tensão na sala era palpável, e à medida que as peças se moviam, os símbolos no tabuleiro mudavam. As casas com símbolos assustadores começaram a aparecer uma após a outra, e cada vez que alguém caía em uma delas, o desafio se tornava mais aterrador. Em uma das rodadas seguintes, Renato caiu em uma casa marcada com um símbolo de um olho. O desafio era: olhe profundamente. E mesmo com receio, ele olhou para o tabuleiro. Mas algo aconteceu. O tabuleiro parecia se distorcer, e uma sombra rastejou ao redor dele. Ele tentou se afastar, mas uma força invisível agarrou seu pulso, imobilizando-o. Ele tentou gritar, mas sua voz não saía, como se a própria casa estivesse abafando seus gritos. Carla tentou correr para ajudá-lo, mas ela também foi puxada para o centro da sala. Os amigos tentaram se organizar, mas a casa parecia agora ter vida própria. Cada vez que tentavam pegar o tabuleiro ou sair, as portas se fechavam com força e a atmosfera se tornava ainda mais opressiva. Eles estavam presos ali, em um jogo que parecia nunca terminar. Finalmente, Clara, desesperada, encontrou uma página escondida no livro de regras. Ela leu em voz baixa, seus olhos arregalados de horror. Quem jogar jamais poderá sair. O tabuleiro exige almas. Ela olhou para seus amigos, que agora estavam sendo puxados para o tabuleiro, suas figuras desaparecendo uma por uma, sendo absorvidas por uma força maligna. A casa estava silenciosa novamente, exceto pelo som do vento e da chuva, que parecia agora distante. Quando Clara tentou escapar pela porta, ela descobriu que estava trancada. O jogo havia terminado. Ela era a última jogadora, mas a única maneira de sair seria sacrificando alguém. Ela se virou para o tabuleiro, com o coração batendo forte no peito. A última palavra apareceu: vitória!